Olá, tudo bem? Eu sou a professora Adriana Romero. A gente vai começar uma aula agora sobre a organização do citoplasma. Lembre-se que essa é uma aula de citologia, ou seja, nós estamos estudando a célula. A aula anterior foi sobre a membrana plasmática. Agora a gente vai entrar um pouquinho na célula. Veja só, aqui você tem a membrana plasmática envolvendo a célula, e aqui eu tenho uma célula aberta para a gente visualizar o citoplasma dentro. O citoplasma ele pode ser dividido em citoplasma figurado ou citosol. O citoplasma figurado são as organelas propriamente dita. Então, essas estruturas coloridas aqui, ó, são chamadas de organelas, tá? E também existe esse líquido, não é? Gelatinoso, que envolve as organelas. Nós chamamos eles de citosol. Antigamente era chamado de aloplasma, ok? Ele é composto por água, sais minerais, a gente também vai ter o citoesqueleto, que é uma substância proteica, dentre outros. O citoplasma da bactéria, ele é mais simples, tá? Primeiro a gente vai falar do citoplasma bacteriano, ou seja, procariótico, presente nas bactérias e nas arqueias. Então, no citoplasma, a gente vai ter apenas uma organela, que é o ribossomo, que é uma organela responsável por síntese proteica, como a gente vai ver. Nesse citoplasma, a gente também encontra o DNA cromossômico, que é esse DNA aqui, ó. Tá vendo que ele está espalhado no citoplasma, ele está disperso no citoplasma. Ele não forma núcleo, a gente chama que é uma região chamada de nucleóide. E o DNA também tem essa forma aqui, ó, circular, um DNA circular, que é o plasmídio, tá? Ele é um DNA independente desse DNA cromossômico, ele também se replica por conta própria. Então, esse é o citoplasma procariótico. Ele é um citoplasma muito mais simples, tá? Do que o citoplasma eucariótico. O citoplasma eucariótico vai ter várias organelas, ele é bem maior do que o procariótico, tá? Então, o citoplasma, ele vai ficar aqui, ó, entre a membrana plasmática, ó, veja só, a membrana plasmática, tá? E o núcleo. Existe também o citosol, né, que é esse material gelatinoso, onde estão essas organelas, como eu já disse. Várias transformações químicas importantes ocorrem no citosol, no citoplasma. A gente vai ver a partir de agora. Primeiro, a gente vai estudar o citoesqueleto. É uma estrutura presente nas células eucarióticas, tá? Ele vai ter várias funções, mas uma delas, que eu já vou adiantando aqui, é dar forma à célula, tá? Ele é como se fosse o esqueleto mesmo da célula. Ele é feito de proteína, tá? É basicamente queratina. E aí ele vai ser dividido, né? Ele vai ser constituído por 3 tipos de filamentos, que são os microtúbulos, que são esses maiorzinhos aqui, ó, tá? Cerca de 25 nanômetros. Depois a gente tem os microfilamentos, ou filamentos de actina, você também pode encontrar com esse nome, tá? Aqui é a actina, ó, uma proteína amplamente estudada também, um pouco menor, 8 nanômetros. E temos os filamentos intermediários, tá? Intermediário porque ele vai entre 8 e 12, então ele é maior que os microfilamentos, porém é menor que os microtúbulos. Bom, vamos falar dos microtúbulos. Eles são feitos de uma proteína chamada de tubulina, tá? E eles vão atuar como trilhos para o transporte de vesículas e de organelas. Então, as organelas, elas se movimentam dentro do citoplasma. Vesículas secretadas também pelas organelas, como o complexo de Golgi, que secreta vesículas, elas vão percorrer por essa estrada, né, entre aspas, chamadas de microtúbulos, tá? Eles também participam da divisão celular. Eles ajudam a formação do fuso mitótico, que você estuda, né, nas divisões celulares, no caso da mitose, da meiose, certo? Que ajuda a dividir a célula. E ele também participa na formação de centríolos, que são outras organelas que a gente vai estudar, assim como os cílios e flagelos. Então, veja só, aqui a gente tem os microtúbulos, tá? 25 nanômetros, e eles ficam assim, ó, dispostos na célula. O citoesqueleto também é composto por microfilamentos, que, como eu disse anteriormente, pode ser chamado de microfilamentos de actina ou filamentos de actina. Esses são os mais abundantes na célula.
você pode perceber que eles ajudam a manter o formato da célula. Olha o desenho, olha só. Nós, mais uma vez, temos aqui células com microvilosidades. Como eu disse anteriormente, podem ser exemplos de células intestinais que vão ter essas vilosidades para aumentar a superfície de absorção. E dentro dele, aqui em rosa, tá? Dentro dele, temos os filamentos. Então, eles ajudam não só, né, a manter o formato da célula, mas também como ajudam a formar essas microvilosidades tão importantes na absorção dos nutrientes depois da digestão. Eles também vão auxiliar em movimentos celulares, como no caso da fagocitose. Olha só, uma célula englobando um micro-organismo. Então, a fagocitose, né, como está acontecendo aqui, vai ocorrer graças a esses filamentos de actina, como também no caso das contrações celulares, que na verdade não é bem uma contração, mas um deslizamento entre as proteínas de actina, aqui em azul, e a miosina, que também é outra proteína encontrada no tecido muscular. E por último temos os filamentos intermediários, que são filamentos ricos na proteína queratina, tá? Eles auxiliam na sustentação do núcleo, das outras organelas, aumentam a resistência da célula e também fazem adesão. Veja só, aqui nós temos a membrana plasmática da célula, tá? Envolvendo a célula. E entre uma célula e outra existe uma comunicação, que são os desmossomos. E aí, os filamentos intermediários, eles saem, né, de uma célula e vai para outra. E entra na outra célula e funciona como algo que vai prender uma adesão mesmo, aderindo, ligando, unindo uma célula à outra. Agora nós vamos falar dos ribossomos, que é essa organela aí que vai fazer a proteína, tá? Os ribossomos, eles podem estar aderidos a membranas, no caso do retículo endoplasmático, tá? Retículo endoplasmático granuloso, ele vai ter ribossomos aderidos a ele, ou ele pode ficar disperso no citosol. E aí, como é que vai acontecer? O ribossomo, ele vai, né, com o auxílio do RNA mensageiro lá no citoplasma, como você está vendo aqui no GIF, ele vai formar as ligações de aminoácidos, né, que dão origem às proteínas. Então, funciona da seguinte forma. Lá no núcleo da célula, o DNA ele vai ser transcrito em RNA, né? Ele vai formar o RNA mensageiro. E no RNA mensageiro, o ribossomo vai pegar a informação para que produza a cadeia de proteína. Veja mais uma vez. Chegou aqui o ribossomo, e aí o ribossomo produzindo a cadeia de proteína, unindo os aminoácidos. Você estuda esse assunto com mais intensidade lá no assunto de expressão gênica. Vamos prosseguir. Olha só essa animação. Vamos tentar entendê-la. Temos aqui o nucleolo, tá? Dentro do núcleo, que está secretando, ó, os ribossomos. Então, os ribossomos saem do núcleo e podem, como eu falei, ficar aderido, né, ao retículo endoplasmático granuloso ou ficar disperso no citoplasma, como você está visualizando. Prosseguimos agora com o retículo endoplasmático, que eu já comentei, né? Que ele pode ter, olha só, ribossomos aderidos a ele. Então, se ele tiver os ribossomos, a gente chama ele de retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. Se ele não tiver, que são esses daqui, a gente chama de retículo endoplasmático liso ou não granuloso. Vamos falar do retículo endoplasmático granuloso. Olha só, eles são estruturas que ficam ligadas ao núcleo, tá? Aqui seria o núcleo. E nessas estruturas, essas bolsas achatadas, a gente tem aqui, ó, os ribossomos produzindo as proteínas, ligando os aminoácidos, ó, que vai dar origem às proteínas, tá? Então, como eu já falei, nesse caso aqui, as proteínas, tá? Produzidas nesse retículo, elas podem ir para fora da célula, né? Com a ajuda de uma outra organela, que você vai ver logo mais, tá? Outras vão fazer parte mesmo da membrana da célula. A gente estudou, né, a membrana plasmática,
que foi o assunto da última aula, último vídeo, e a gente viu que a membrana tem proteínas nela, né? Outras vão funcionar, né, como digestão, porque elas vão ser transformadas em uma organela chamada lisossomos, que vão ser estudados logo mais. Agora a gente vai falar do retículo endoplasmático não granuloso ou retículo endoplasmático liso. Veja a imagem dele. Esse retículo, como você viu anteriormente, ele fica ligadinho ao retículo endoplasmático granuloso, tá? Ele vai ser responsável pela síntese de ácidos graxos, de fosfolipídios e de esteroides. Ácidos graxos são as gorduras boas, né? Os fosfolipídios são constituintes da membrana plasmática. Esteroides, como por exemplo a testosterona e a progesterona, que são hormônios sexuais importantíssimos, os sais biliares, que compõem a bile, que é secretada pelo fígado e é responsável pela digestão de lipídios, a própria vitamina D. Ele vai ser bem desenvolvido em hepatócitos, que são células do fígado, e vão ser responsáveis pela desintoxicação do nosso organismo. Em células musculares, eles vão ter a função de armazenar íons de cálcio, que são liberados durante a contração muscular. Agora a gente vai ver aqui o complexo golgiense e o complexo de Golgi, que são bolsas achatadas, né? Como você consegue visualizar aqui, ó, de 6 a 20. Elas armazenam as proteínas e os lipídios que foram fabricados pelo retículo endoplasmático, tá? E aí, elas vão empacotar, colocando em vesículas, como você consegue perceber aqui, ó, vesículas de secreção, que vão sair da célula e atuar em outros locais. E o complexo golgiense também forma um acrossomo, que é essa estrutura que fica aqui, ó, na ponta do espermatozoide. Tem uma função importantíssima que é o reconhecimento, né, do espermatozoide pelo ovócito 2 durante a fecundação. Então, aqui a gente consegue perceber, né, uma sequenciazinha, tá? O núcleo da célula, aí no nucleolo vão ser produzidos o ribossomo, que vai sair do núcleo e ir para o citoplasma. E aí ele pode ficar aderido ao retículo endoplasmático granuloso ou ficar, né, disperso no citoplasma. Ele estando aqui no retículo endoplasmático granuloso, algumas vesículas vão ser formadas pelo retículo endoplasmático granuloso e vai lá para o Golgi, para o complexo de Golgi, aonde serão produzidas vesículas de secreção para sair da célula. Vamos visualizar mais uma vez com essa animação. Então, perceba, aqui é o citoplasma, você tem o retículo endoplasmático granuloso, com os ribossomos ó, aderidos a ele. Esse aqui é o liso, não tem ribossomos. Aqui é o núcleo da célula, ó, liberando ribossomos. Então, dentro do retículo endoplasmático granuloso, as proteínas elas são feitas a partir dos ribossomos. E aí vão ser produzidas vesículas para que essas proteínas elas saiam do retículo endoplasmático e elas serão direcionadas para o complexo de Golgi, onde serão armazenadas. Aqui, durante esse armazenamento, elas serão modificadas em estruturas adequadas para serem utilizadas fora da célula. Podem aderir também a ela outras substâncias, como lipídios ou carboidratos. Os lisossomos são organelas que vão fazer a digestão, que pode ser uma digestão de alimentos ou de até outras células. Tá? Dentro deles vão ter enzimas digestivas, como as nucleases, proteases, polissacarases e lipases, que fazem a digestão, né, respectivamente, dos nucleotídeos, das proteínas, de polissacarídeos e de lipídios. Os lisossomos são produzidos a partir do complexo golgiense e, dependendo do que ele está digerindo, ele pode fazer autofagia ou heterofagia. Autofagia é quando é substâncias que estão dentro da célula, ou heterofagia, que são substâncias que estão fora da célula, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? De uma célula, o núcleo, e essa célula englobou uma partícula, e os lisossomos vão envolver essa partícula para realizar a digestão.
Depois ele faz a excreção, cosmocitose, né? Ou exocitose, como você preferir. Então, o lisossomo ele vai ter uma função importantíssima na célula. Agora vamos ver esse vídeo, esse pequeno vídeo, que vai explicar um pouquinho melhor sobre a digestão celular. Esta célula é um macrófago, uma importante célula de defesa dos organismos animais. A imagem 3D que você está observando foi construída através de uma coloração especial e da observação ao microscópio confocal. Esta metodologia permite a identificação de compartimentos ácidos, dentre os quais os lisossomos. Note a membrana plasmática. Os lisossomos e moléculas aderidas à face extracelular que serão internalizadas através da pinocitose, que você verá a seguir de uma forma simplificada. Ocorre a invaginação da membrana plasmática, a formação de uma vesícula que é transportada através do citoplasma até o lisossomo. Funde-se a ele e descarrega o seu conteúdo no interior do mesmo. Veja novamente. Após a formação da vesícula e a fusão da mesma aos lisossomos, verifica-se a degradação do material internalizado. Isso se deve à ação das enzimas lisossomais, que realizam a digestão das macromoléculas endocitadas. Por exemplo, se considerarmos que a molécula aqui representada é uma proteína, a enzima vai quebrar as ligações entre os aminoácidos, liberando-os no interior dos lisossomos. As enzimas lisossomais necessitam de um meio ácido para sua atividade. Portanto, os lisossomos apresentam uma alta concentração de íons hidrogênio positivos. Resumindo, os lisossomos são formados por uma membrana, meio ácido, enzimas hidrolíticas e carregadores, que transportam os produtos da digestão para o citoplasma, onde podem ser reaproveitados. Bom, gente, por enquanto vamos ficando por aqui. Essa foi a primeira parte do assunto de citoplasma. Te espero na próxima aula, onde a gente vai ver o restante das organelas. Tchau, tchau!